Bom Oi, dia, Rô, Simone. tudo bem? Tudo certo, e você? Também. Ai, que Ai, bom bom que deu dia. certo. Aham. Tá me ouvindo bem? Tá um pouco baixinho, Rô. Deixa eu tentar aumentar aqui meu volume. É que com o fone parece que fica pior ainda. Tá, mas eu tô conseguindo ouvir. E você, tá ouvindo bem? Pô, também. Tá. Aqui no Instagram, Simone, ele leva um pouquinho de tempo para convidar as pessoas. A Kelly já tá por aqui, seja bem-vinda. Oi, Kelly. A Kelly é a mãe da Rafa, que estudou junto com o Murilo. Que legal! Uhum. Ia conseguir. Kelly, a gente já começa, viu? Você tá convidando, Rô, é isso? É que o próprio Instagram ele vai mostrar para as pessoas que nós estamos ao vivo. É o próprio Instagram que faz isso. Ah, tá. É que eu queria fixar aqui o nome da live, mas não tá dando certo hoje. Consegui fazer na segunda. Eu vou colocar uma musiquinha que eu lembrei hoje sobre o tema da live pra gente ouvir. Vamos ver se vai aparecer aqui no fundo. Lembra que música é essa? Laranja, café, leite pão. Quero também chocolate, ovo, Tá sapato, ouvindo? biscoito, preto e melão. Quero comer toda Não, hora uma torta de amora, bolinha de anitta ou mas essa bombom. música não é do teu tempo, né, Rô? Hã? Essa música não é do teu tempo. Não. Nem do meu. Comer, comer. O Acho que agora Rafael. já dá pra... Oi, Rafa. O Rafa é meu amigão da vida toda. A Nani. A Nani, que é mãe do Murilo, que é a participante do programa. Bem-vinda, Nani. Que joia que as mamães estão aí para a gente bater um papo juntas hoje. Com certeza. Então vamos começando? Vamos, né? Vamos lá, o pessoal vai chegando devagarinho. Chegando. Vamos nos apresentar primeiro, né? Acho que quem está aqui já teve algum contato conosco, mas mesmo assim, né? Eu não conheço todos vocês, ao menos não pessoalmente. Alguns já conheço pela Simone, indiretamente, né? É, meu nome é Roberta, eu sou psicóloga, trabalho junto com a Simone na Singular, e nós somos assim entusiastas, né, no campo da inteligência emocional. A gente realmente acredita que esse é um diferencial muito grande para esse momento da vida, né, que nós estamos hoje, agora em plena quarentena, e também para a vida como um todo, em todas as suas fases, independente da idade. Nós desenvolvemos na Singular o trabalho com as crianças para que ele tenha uma cara ainda maior de prevenção, porque a gente sabe que é um repertório que se desenvolve ao longo de toda a vida, mas é claro que a gente sabe que é um processo sempre em construção e que os pais, inclusive, né, os pais, as mães, a família têm um papel essencial. Então, até por isso que nós decidimos fazer esse momento singular de portas abertas, porque a gente percebe que é um momento diferenciado, as famílias estão em casa, estão passando por vários desafios, e essa foi a nossa maneira de contribuir também, de poder levar um pouquinho do conhecimento, da experiência que nós temos nessa área, para tentar tornar esse momento mais leve possível. Simone quer se apresentar também? Eu acho que as pessoas que estão na live aqui já me conhecem, né? Enfim, mas não custa falar novamente. Eu sou psicopedagoga,
trabalho com crianças já, sei lá, nem vou falar desde quando, para vocês não fazerem as contas. Mas sempre foi um público que me encantou demais, né? E é muito gostoso, e isso só aumentou ainda mais quando eu realmente fui mãe. E ainda mais quando eu tive o privilégio de perceber assim as modificações que os nossos filhos são capazes de ter no comportamento quando a gente também muda o olhar para eles, também muda a maneira de se comportar e de fazer, e a gente vai percebendo que isso é realmente um processo que todo mundo vai caminhando e vai respondendo de maneira diferente. Então, isso é muito gratificante e faz todo sentido, né? E acho que é por isso que eu tenho tanto amor e faço esse trabalho assim com tanto carinho, porque de verdade é algo assim que eu posso presenciar com os meus filhos também. Então, por isso que é tão singular. E esse tema que nós escolhemos hoje, ele faz parte de um conjunto de temas que nós pensamos, que são desafios até que a Simone, né, comentou, que também alguns deles também têm experimentado em casa. Outras mães que nós conversamos também trouxeram essas sugestões de tema, mas a gente quer construir esse projeto muito próximo das pessoas. Então, se vocês que estão aqui têm sugestões de outros temas, têm outras demandas no dia a dia, na rotina de vocês com os filhos, fiquem super à vontade para nos mandar, para que a gente possa ir fazendo essas lives de uma maneira que realmente ajude na realidade de cada família. Esse tema, meu filho quer comer o tempo todo. O que eu faço? Eu diria que a gente colocou as crianças aí, mas na verdade não são só elas que querem comer o tempo todo, né? Né? A gente está em um momento diferente que tende a produzir mais ansiedade, a mudança da rotina, e a comida fica ainda mais atraente. Então, para a gente trazer um pouco essa contribuição da inteligência emocional, que eu gostaria que a Simone explicasse até um pouquinho para a gente, né? O que inteligência emocional tem a ver com comida, tem a ver com o comportamento alimentar das crianças, para a gente ir costurando tudo isso. Vamos lá, mas antes eu quero dar um oi para Dani, que eu vi que ela entrou. Dani, querida, que saudades. A Dani é minha amigona, mora lá em Castro. Beijão para você, Dani, para todo mundo, viu? Que saudade de vocês. Então vamos lá. Quando a gente pensa, né, nisso, ai, meu filho quer comer o tempo todo, e mesmo nós, né, estamos em casa e nos vemos assim com o apetite muito aumentado, não tem a ver só com essa comida, né? Não tem a ver só com essa vontade de comer. Tem muito a ver com outras necessidades, com as emoções que nós estamos sentindo e que muitas vezes a gente não consegue reconhecer, não consegue dar conta de lidar. E quando a gente fala nisso, não dá para deixar de lado o autoconhecimento, né? Porque se eu me conheço, eu consigo fazer assim uma leve previsão do que realmente eu estou sentindo, do que realmente pode vir a ser aquilo que está tomando conta de mim. E uma coisa muito interessante, né, que nós temos assim pensado e estudado muito para aplicar com as crianças sobre o autoconhecimento, diz de uma ideia que as pessoas, na grande maioria, têm, que para eu me conhecer, eu preciso passar por todas as fases da vida, né? Eu preciso somente ir passando de uma fase para outra, e lá, quando eu chegar na terceira idade, aí somente eu vou conseguir saber quem eu sou. E isso é algo assim muito difícil, e eu diria até mesmo um problema, porque você vai passar por todas as fases da vida de uma maneira mais difícil, de uma maneira sem realmente olhar para você e dar conta daquilo que você está sentindo. Então é algo que, se eu sei, ainda criança, né, o que é isso que eu estou sentindo, que emoção que é essa? Por que eu sinto isso nesse momento? Por que eu sinto isso quando eu falo com essa pessoa? Fica muito mais fácil, porque eu me conheço e eu já sei o meu funcionamento, eu já sei o que esperar de mim. E com as crianças,
esse processo é muito gostoso, porque a criança, ela entende rapidamente, né, o que está acontecendo com ela em algumas situações e ela quer experimentar. Então, quando a criança começa essa busca, essa descoberta, é fantástico, né? Você perceber que ela realmente está dando conta de saber que, vamos pegar o exemplo da fome, né? Que nem sempre é fome. Essa semana eu até gravei um vídeo com o Murilo. Eu queria que ele desse um depoimento falando do que ele disse para mim, mas é claro que ele não quis, né, falar, ficou envergonhado, mas ele topou ficar junto comigo no vídeo. Porque eu achei muito interessante o que ele disse, assim, fiquei muito feliz. Ele falou para mim que, né, depois que ele começou a participar do programa, que o nosso programa agora completou, a Singular completou um ano, né, Rô? E o programa quase um ano. Então, o Murilo está acompanhando esse processo. E ele participa de todas as discussões, e ele começou a se dar conta que aquilo que ele sentia o tempo todo, e ele associava a fome, nem sempre era fome. Às vezes era sede, às vezes era porque ele estava super ansioso, esperando um amiguinho chegar para brincar. Às vezes era porque ele queria brincar lá fora e tinha que terminar a lição, aí ele queria comer alguma coisa antes. Enfim, ele começou a perceber, né, que nem sempre era fome. Mas será que a criança começa a perceber tudo isso sozinha? Será que a criança consegue lidar com isso tudo sozinha? Né? Eu, antigamente, acreditava que sim, acreditava que era um processo natural, né? Que a gente nascia, ia tomando conta de lidar com as emoções e estava tudo certo. E quando a gente descobre que não, que a gente, enquanto pais, enquanto profissionais, temos uma participação direta nesse processo de descoberta, o caminho para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos clientes, né, pode ficar muito mais fácil e fica muito mais facilitado, né? Quando a gente fala das emoções, né, a gente vai falar aí da ansiedade, mas não somente da ansiedade, a gente vai falar da raiva, vai falar da tristeza, e por vezes nós temos o hábito de colocar tudo no mesmo pacote. Né? A gente sabe que está sentindo algum desconforto, que está sentindo algo por baixo da nossa pele, mas não sabe bem ao certo o que é. Coloca tudo naquele pacote e vai. E por vezes até associa a vontade de comer, né? Que nesse período, mais do que nunca, é o que tem acontecido. Não é, Rô? Tem acontecido com você também? Ai, tem. E eu tenho um ponto fraco, doce, né? Doce é Ah, meu ponto fraco. E é uma coisa que, como é interessante quando a gente passa pela experiência, né? Porque na rotina do dia a dia, por mais que tenha momentos que eu sinto a vontade de doce, eu não estou com doce à disposição, eu estou atendendo, então eu vou atender uma pessoa na sequência da outra, e aquela vontade passa, porque essa é uma das diferenças. Fome, enquanto eu não como, não passa. A vontade passa. Então, pode ser algo simples, mas muitas vezes a gente não diferencia. E esse detalhe nos ajuda. E agora que eu estou em casa, eu estou com o docinho ali à disposição, né? Então, entre um intervalo e outro, eu posso ter acesso. E isso faz com que a gente consuma mais, porque a gente não diferencia. Tem uma coisa que eu ouço muito, eu trabalho com obesidade na clínica também, e algo que aparece muito quando a pessoa fala, ai, mas de vez em quando dá uma fome de chocolate, né? Não existe fome de chocolate, né? Não existe. Por quê? Porque quando é fome, eu como o que for preciso para atender aquela necessidade do meu corpo. A fome, ela não pede um alimento tão específico. Geralmente é vontade, né? Ou é vontade, ou é porque é muito gostoso. E algo que eu costumo comentar também, que vale para o comportamento alimentar até das crianças, é que nós precisamos refletir sobre o motivo pelo qual eu estou comendo e continuo a comer. Até a dose em relação à quantidade é aprendido.
Quando eu aprendo a identificar o tamanho da minha fome, eu como dentro desse limite. Eu faço as refeições para atender a fome. E às vezes os pais, por exemplo, colocam a comida para a criança e falam: olha, tem que comer tudo. Só que o pai, a mãe, não sabe medir a fome do filho. Pode ser que a criança, com uma quantidade muito menor, já esteja de fato satisfeita. E aí a regra do ter que comer tudo faz com que ela não observe o limite do próprio corpo. E isso se estende ao longo de toda a vida. A gente para de ouvir o nosso corpo, o que ele está nos dizendo. E a melhor pista para manejar comportamento alimentar é ouvir o nosso corpo. É perfeito o modo como o nosso corpo sinaliza. O problema é que nem sempre a gente consegue escutar. Quando a gente come muito rápido, por exemplo, não dá tempo do nosso estômago e do nosso cérebro se comunicarem. Então a gente come tudo rapidinho e não percebe que excedeu na quantidade. Quando nós comemos mais devagar, mastigamos, sentimos o sabor, provavelmente a gente vai comer menos do que a gente comia antes. Provavelmente, quando a gente está aprendendo a regular a quantidade. Porque dá tempo do nosso estômago dizer, né, olha, aqui tá tudo bem, estou satisfeito. E o nosso cérebro, então, entender essa mensagem e mandar para nós uma sinalização de saciedade, que nós estamos satisfeitos. Para a criança, a gente precisa conduzi-la também para esse processo. E quando nós não fazemos com que ela escute o próprio corpo, a gente que vai dando essas respostas externas, ela também não aprende a ouvir. Por isso que em relação a comportamento alimentar, a gente tem que tomar muito cuidado com as regras que a gente impõe, né? Assim que possível, assim que a criança tiver uma possibilidade mínima de autonomia, é importante que ela aprenda a colocar no prato, que ela aprenda a colocar e percebendo se aquela quantidade é muito, se aquela quantidade é pouco, experimentar vários sabores. Às vezes a criança fala que não gosta, mas ela nunca provou. E aí os pais insistem tanto que a criança não vai provar mesmo, né? Aquela situação fica ainda mais aversiva. O significado do momento da refeição é algo que faz muita diferença e que nos acompanha na nossa trajetória. Tenho certeza que para cada um aqui, o momento da refeição tem um significado. Eu já atendi pessoas que não gostavam de sentar à mesa para comer, porque o sentar à mesa era sempre um momento que todo mundo se reunia, brigava, saía discussão. Então, para ela, mesmo que não tenha mais esse contexto, aquele significado se manteve. E eu também conheço pessoas que o momento da alimentação é sagrado. O momento de sentar à mesa pode estar todo mundo brigado, é o momento de sentar e comer. Então, para a pessoa, é quase que um espaço de proteção, né? Aqui ninguém briga. Então, é a mesma experiência vivenciada de formas muito distintas. E a gente precisa ter essa atenção para ajudar a criança a se ouvir. Não é ouvir o que nós externamente estamos falando, mas ouvir qual é o sinal do corpo dela. E no dia a dia, né, Rô, como é difícil a gente ficar atento a isso. Porque eu falo da minha experiência enquanto mãe. A gente sempre tem um horário apertado. A gente quer que o filho coma rapidinho para que a gente saia correndo, né? Porque tem que levar um para a escola, porque tem que trabalhar, porque tem isso, porque tem que aquilo. Então, realmente, fica muito difícil a gente conseguir dar conta de lidar com isso de uma maneira mais tranquila, né? De deixar que a criança própria se ouça o seu organismo e entenda o que ela precisa nesse momento. E eu percebo também, né, uma queixa bastante comum que os pais trazem para a gente lá na Singular,
que é assim, olha, mas se eu não insisto com ele para comer, eu sei que ele vai ficar com fome na escola, né? Eu sei que aí ele vai passar a tarde toda, vai sentir fome. Então eu acabo, se ele não quer almoçar, eu vou lá e faço um copo de Nescau com bolacha e dou, porque aí pelo menos eu tenho a certeza que ele está bem alimentado para ir para a escola, que ele não vai passar fome no colégio. Então isso é algo também assim difícil para o pai lidar. E é compreensível, porque a gente não quer nem de longe imaginar que o nosso filho tenha algum tipo de desconforto, que ele sinta algum tipo de fome na escola, e isso assusta, né? Mas vale lembrar, né, do que a Roberta disse, acabou de falar aqui do hábito, que isso com o tempo vira hábito. Então a criança vai deixar de comer aquele alimento saudável, porque ela sabe, né, que a consequência de eu não almoçar é a minha mãe fazer um copo de Nescau com bolacha. E tá tudo bem, eu vou comer isso e vou para a escola e vai ficar tudo certo. E com o tempo isso vira hábito e o meu paladar também se modifica e vai ficando cada vez mais aversivo para outros tipos de alimentos. Então, vale a pena a gente insistir. Eu sei que não é fácil e eu posso dizer para vocês que eu partilho disso. Assim, não chega a ser uma briga, mas é um trabalho constante, né? É um trabalho de você insistir, de você falar, olha, mas então, por favor, vamos fazer um combinado. Hoje você experimenta isso, uma coisa diferente por dia, um pedacinho só, né? Vamos começar assim, um pedacinho de cenoura. Eu faço isso com os meus, porque se eu falar para vocês que eles comem certinho, é mentira, não comem. Né? Então eu coloco lá um pedacinho, não, escolhe. Tem cenoura, tem brócolis e tem couve-flor. Um desses aqui você tem que escolher, porque assim a criança, ela acha que ela está escolhendo, né? Ela está escolhendo um daqueles e ela vai acabar comendo. Aí no outro dia eu falo, hoje não pode escolher a mesma coisa que você escolheu ontem. Vamos escolher uma coisa diferente. E a criança escolhe uma coisa diferente. Mas a gente, enquanto pai e mãe, e isso não é fácil de fazer, a gente imaginar que o nosso filho realmente vai ficar com fome, mas se a gente mudar essa forma de olhar para esse momento e pensar que se ele sentir fome, né, nessa tarde, talvez ele entenda que amanhã ele vai precisar almoçar, né, que amanhã realmente a única alternativa dele é almoçar para não passar por aquele desconforto de sentir fome. Então, isso é algo assim que vale a pena, e devagarinho a gente vai conseguindo trazer, né, os filhos para participarem desse processo. É um processo, né? É um treino, como tudo. Não é, Rô? Exatamente. E assim, a gente precisa ter esse olhar, né? Ter esse olhar de que é um processo e ter esse olhar que a consequência é uma excelente professora. Você não vai deixar o seu filho ir para a escola sem comer uma semana inteira, né? Até porque ele provavelmente vai aprender antes disso que não é Uhum. legal, né? Que antes disso ele vai perceber que não está funcionando. Então, mas é importante deixar que a criança passe por algumas experiências, inclusive aversivas, que são decorrentes da escolha que ela está fazendo. Então, isso faz uma diferença. A gente mostrar para a criança que as escolhas que ela faz têm uma consequência. Claro que nós trabalhamos para que esse processo seja o mais cuidadoso possível, o mais afetuoso possível. Também não é gritando com a criança, então você não vai comer? Então vai passar fome mesmo, e pronto, e vai brigando o caminho inteiro, né? Não, mas falar, descrever inclusive para a criança. Olha, né? Você não vai comer, você vai ficar com fome à tarde, é por isso que eu estou insistindo. Mas se você não quer comer, hoje eu vou te respeitar, né? Hoje você experimenta e quando você voltar, a gente vê como que foi, né? Então, a gente também, assim, se você está muito irritado naquele momento, respira fundo e não fala nada. Né? Dá o seu minutinho para sair da situação. Isso vale com as crianças e para qualquer pessoa na nossa vida. Momentos de raiva não é momento de tomar decisão, não é momento de discutir. Respira,
E volta para a situação. Porque aí, na verdade, você cria um outro problema. Então, a gente é deixar que as crianças acessem com um grau de moderação, é claro, né, as consequências das escolhas que eles fazem é extremamente importante, porque a vida é assim também. A vida nos ensina por meio das consequências. E esse treino, com cuidado, com carinho, a criança sabendo que ela pode contar com você, que ela pode mudar de ideia, porque às vezes a gente passa do limite da punição. A criança fala, ah, então agora eu vou comer. Eu falo, não, agora não dá mais tempo, agora você vai comer mesmo. Então, assim, tomar esses cuidados. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai conseguir fazer o ideal sempre. A gente não vai conseguir, nem com os filhos, nem com os amigos, nem com o parceiro, porque nós somos humanos, seres em transformação. Então, a gente ter essa gentileza nos ajuda a continuar com mais qualidade, com mais leveza mesmo. E um outro ponto que eu queria comentar, desses que a Simone comentou, é oportunizar para a criança que ela experimente novos sabores, novos alimentos, quando possível, que ela participe do ato de cozinhar, porque quando a criança cozinha, a tendência dela querer experimentar aquilo que é diferente, porque foi ela quem ajudou, também é maior. Você vai conseguir fazer isso todos os dias da semana? Não vai, né? Não vai. E tudo bem, mas quando for possível, aproximar a criança de todo o ritual da alimentação. Então, desde o momento de escolher o cardápio do dia, quando possível dela ir no supermercado também, ajudar na compra em alguma parte. Eu estou dando ideias aqui, mas é claro que você vai adequar isso à sua realidade, à sua rotina, né? A gente tem um momento que nem está dando para ir no supermercado, então abre aí o armário e escolhe com a criança, olha, o que a gente vai fazer hoje? Qual que é o cardápio do dia? O que ela vai ajudar? O que ela vai ajudar a cortar? O que ela vai ajudar a fazer ali? Isso, envolver a criança para que todo esse momento tenha um significado especial para ela, muda muito a relação com a comida. Quantas lembranças nós temos? Olha, eu lembro que a minha avó cozinhava determinada coisa, que eu aprendi a fazer algo com a minha mãe. E isso traz para a comida uma referência afetiva. E de uma maneira ponderada. Não é trazer a comida para lidar com as emoções, mas é fazer da comida uma experiência completa. E uma experiência que o comer, ele é tão importante que merece ser apreciado, não só engolido, né? Porque muitos dos comportamentos de compulsão alimentar, quando a gente passa do ponto, são comportamentos que não apreciam a comida. A gente só ingere para tentar conter alguma coisa que é muito estranha aqui dentro, mas a gente não aprecia. E quando a gente aprende a olhar para todo esse caminho, é quase um desrespeito com a comida a gente comer dessa forma. Então, isso é um processo que ajuda. E um outro ponto que é importante é a gente respeitar o paladar da criança também. Então, você pediu para ela provar vários elementos nessa estratégia que a Simone comentou. Cada dia ela prova uma coisa diferente. Se ela falar, não gostei, né? E o seu acordo era que ela comesse um pedaço, que ela provasse um, não force a barra, né? Não force o acordo. Você gosta de comer alguma coisa que não é atrativa para o seu paladar? Tem pessoas que vão falar, não, mas eu como de tudo. De tudo, não. Ninguém come de tudo, né? Você pode até comer, mas tem coisas que não vão, o seu paladar não vai aceitar da mesma maneira. Você não vai comer com o mesmo prazer. Quer dizer, então, que se a criança falou, olha, eu não gosto de cenoura, nunca mais você vai dar cenoura para ela provar? Não, ela não gostou da cenoura cozida, faz a cenoura crua, né? Faz um bolo de cenoura, experimenta várias formas também para ela variar. Mas se a criança experimentou no seu acordo e não gostou, respeite.
porque senão você não vai conseguir inserir isso de uma outra, em um outro momento, de uma forma mais leve. Vai ser sempre uma guerra, né? E não é esse o objetivo da alimentação. E eu vejo que a família, os adultos de modo geral, tanto em casa quanto na escola, nos contextos que a criança convive, tem um papel muito importante para a criança ter uma relação mais saudável com a comida. Isso, Rô, que você disse, faz assim todo sentido e toda a diferença em relação à alimentação da criança. Porque o que a gente percebe, né? Que muitas vezes a criança até vai realmente experimentar, ela vai falar, poxa, então tá bom, já que o combinado é eu provar um, eu vou provar. Só que aí nós, enquanto pais aflitos que somos, né, não ficamos satisfeitos com aquela prova que a criança acabou de fazer. A gente já quer que ela coma uma quantidade maior. Ah, mas que bom que você provou e gostou. Então agora você pode comer mais um brócolis, mais uma cenoura, mais uma couve-flor. Isso vai fazer com que a criança também, da próxima vez, não leve muito a sério aquilo que você está dizendo. Ela não vai confiar mais em você, porque ela vai falar: poxa, primeiro minha mãe disse que é para provar um. Aí quando eu provo um, eu tenho que comer mais um, e eu tenho que comer mais um. Então, isso é fundamental, é a gente respeitar a criança. E, gente, como é difícil a gente olhar para os nossos pequenos e entender que eles são pessoas de carne e osso que também sentem respeito, desrespeito, que também têm vontade, que também não gosta de determinado alimento, de determinado sabor. Nós, enquanto mães, acreditamos que os nossos filhos precisam gostar de tudo aquilo que nós gostamos, né? E que eles não vão gostar do que a gente não gosta. Isso fica muito claro e muito nítido na alimentação. Nós temos o hábito, até no mercado, as mães que fazem no mercado devem saber disso. Nós não compramos alimentos que nós próprias não gostamos. A gente já não compra, né? Ah, eu não gosto, então a gente acaba não comprando, não levando muito aquilo para casa. E aí, se nós temos um paladar assim, né, apetitoso para algo, consequentemente, nós acreditamos que os nossos filhos também terão. E não, porque eles são pessoas totalmente diferentes, são pessoas que sentem o mundo e tudo o que acontece de modo diferente. Então, eu acho que esse respeito é super necessário para a criança. A partir do momento que a gente olha para a criança e começa a respeitá-la como alguém que nós dizemos que é a pessoa mais importante da nossa vida e que ela merece sim, então, um respeito super especial. Parece algo assim, um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo a gente diz que essa criança é a razão da minha vida, é a razão da minha existência. E aí eu me pego, de repente, em alguns momentos, tratando como essa criança, né? Obrigando ela a comer coisas que ela não gosta, gritando com ela em algumas situações onde eu teria paciência com todo mundo, teria paciência com o estranho, com o vizinho, mas de repente com o meu filho naquele momento me falta paciência e eu grito e eu assusto. Então é isso que a gente também tem que olhar. E esse momento que nós estamos passando é um convite para isso, né? É um convite para que a gente possa se reapaixonar pelos nossos filhos. Então eu penso que quando eles nascem, a gente olha, né, para aquele bebezinho frágil, coisinha mais linda do mundo, e a gente se apaixona. E ao longo da vida vai acontecendo tanta coisa, a gente tem que trabalhar, a gente tem que isso, tem que aquilo, e essa paixão vai ficando assim lá adormecida. Então, nesse momento de quarentena, eu penso que é ideal para que a gente olhe para eles e consiga ver as coisas boas que eles dão conta de fazer, que a gente consiga mudar o nosso olhar, porque muitas vezes a gente tem o hábito de ver as coisas que a criança não dá conta de fazer, as coisas que ela não consegue lidar. E o que a gente faz? A gente pontua, a gente critica, né? A gente parte do princípio de que ela já deveria saber fazer aquilo, como não sabe? E aí vem uma situação difícil, porque a gente também sente muita culpa, porque se a criança não sabe, é porque eu não ensinei. E é difícil para a gente lidar com aquilo, né? Como assim não sabe? Já deveria saber fazer isso sozinha? Já deveria poder comer isso? Não sabe que isso é importante para a saúde? Como assim?
Então, esse momento é um convite maravilhoso para que a gente olhe para si primeiro, né? Porque não adianta a gente querer que a criança se conheça, ensinar alguma coisa para a criança, se nós próprios não conseguimos medir assim, o nosso comportamento em algumas situações. Como que eu me comporto quando meu filho realmente faz uma recusa? Quando que eu me comporto? Eu tenho paciência? O que que o meu comportamento causa nessa criança? Quando eu falo com ele dessa maneira, poxa, será que eu gostaria que alguém falasse comigo dessa maneira? Será que eu gostaria de ser assim humilhado publicamente, né? Porque às vezes as mães acabam até humilhando, ofendendo as crianças na frente dos amigos, na frente de outros membros da família. Então, eu penso que é um momento muito oportuno para que a gente possa olhar para a gente em primeiro lugar. E não é ser hipócrita, mas assim, poxa, vamos olhar com atenção o que, que o meu comportamento tem causado no meu filho, como que eu falo com ele, como que eu oferto as coisas para ele, que momento que é esse da alimentação na minha casa, o que, que eu tenho feito para que esse momento realmente seja agradável. Eu lembrei de uma palestra que eu assisti do Leandro Carnal, que ele fala uma coisa que eu até achei engraçada, mas faz muito sentido. Ele disse que o Natal na casa dele é um momento mágico, porque ele começa a organizar o Natal lá em agosto, setembro, ele já vê os parentes que vão, quem que vai levar o quê, quais serão os enfeites. Então ele trabalha duro todos esses meses para chegar lá o Natal e ele ter assim realmente um momento especial, né? E aí ele falou que uma vez ele convidou um amigo para ir passar o Natal na casa dele. E o amigo disse: "Nossa, ai, como eu gostaria que o Natal fosse assim na minha casa." E ele falou: "Pois é, mas dá trabalho, mas você pode." Então, às vezes, a gente olha para aquilo e fala: "Nossa, né? Mas eu gostaria muito que fosse assim na minha casa." Mas dá para ser também. Só que dá trabalho, porque não é fácil você realmente cozinhar 3 coisas diferentes lá para o almoço, para ofertar para essa criança, né? Às vezes você não tem tempo, às vezes você não pode realmente fazer. Mas aí a gente, se aquilo é importante, se a gente quer realmente que o filho aprenda, se a gente quer fazer daquele momento um momento especial, a gente vai ter que dedicar algum tempo para ele. As coisas não acontecem assim. Não existe uma varinha mágica, uma fada que vem e vai providenciar tudo na tua casa e tudo vai dar certo. Então eu acho que a gente tem que começar a olhar para isso entendendo que os filhos são responsabilidade nossa e que eles exigem tempo. Tempo é a palavra que define, né? Poxa, se eu trabalho fora, se eu não posso, eu não sei, mas eu vou ter que me adequar, cada um vai ter que olhar para a sua rotina e pensar o que pode fazer de melhor. Porque sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer, que a gente possa melhorar, né? E eu acho que com filhos, já que eles são as coisas mais importantes da vida da gente, vale a pena, né? Uhum. E isso que a Simone falou é muito rico, porque vejam, mudança leva tempo, né? Toda mudança leva tempo. Aprender algo novo leva tempo. E a vantagem das crianças é que elas têm tempo de sobra, né? E elas aprendem muito mais rápido do que a gente imagina. Você pode ter certeza que se você se dispor a mudar algum hábito alimentar próprio, você vai levar mais tempo do que o seu filho para aprender, para treinar, porque você já faz dessa maneira há muitos anos. A criança bem menos tempo. Então eles são mais flexíveis. E quando a gente fala, né, de respeitar o espaço da criança e respeitar o modo como ela se posiciona, não significa que você não tem influência sobre o comportamento dela. O modelo dos pais conta muito, né? Então não adianta você exigir que a criança tenha uma alimentação saudável se você não prova nenhum tipo de salada diferente. Você quer que ele prove algo novo, mas você não prova algo diferente, né? Você quer que ele prove algo que você gosta,
mas você não prova algo que você não conhece o sabor. Então, assim, a gente precisa entender que esse modelo, ele faz diferença para o desenvolvimento da criança. Ah, então mais um peso para a mãe e para o pai, que além de tudo tem que ser perfeito. Não, né? Não é nesse sentido que eu estou colocando, mas é, no sentido de da gente também exercitar. E com isso ser mais empático com a criança. Eu vi que a Nani falou aqui, né, que o filho dela prefere provar pimenta do que cenoura, né? Bolo de cenoura ele come, mas cenoura não. Então, olha que importante ela ter flexibilizado, ela saber que o bolo de cenoura ele come, saber os limites da criança. Certamente tem coisas que ela própria também não come, né? E que tá tudo bem. Deve ter alguma coisa que ela prefere provar a pimenta do que comer. Então, assim, é uma brincadeira, mas isso é muito real. E quando a gente fala de mudança, todas essas sugestões que a gente está dando aqui, procure identificar na sua rotina o que precisa mudar. Olha, eu acho que precisa mudar o momento da refeição, é muito agitado. Porque era assim antes, e agora que a gente tem mais tempo, a gente continua na correria. Tem pessoas que ainda não desaceleraram, e é um momento de pausa. Se tem algum ponto positivo de tudo isso, foi a convocação à pausa. Não foi nenhum convite, foi a necessidade da gente desligar o botãozinho automático e começar a pensar no que realmente importa para nós. Então, se a questão é a correria, pronto, né? Agora a gente tem um contexto mais favorável. Então, procure sentar, fazer a refeição, mastigar, conversar com a criança para ver, olha, come tanto, né? A criança come metade do prato. Olha, ouve o seu corpinho. E agora? Ele ainda está com fome ou não, né? Pergunta para a criança, para ela aprender a mediar a quantidade. E quando a criança, a gente está falando das refeições principais, café da manhã, almoço, jantar, porque como são refeições que a gente tende a sentar para fazer, é mais claro a gente conseguir observar isso do que nessas refeições do meio do dia, quando a gente come fazendo alguma coisa. Inclusive, uma outra dica é não ter TV, não ter celular no momento da refeição, porque isso também distrai a nossa atenção e faz com que a gente não ouça o nosso corpo. Então, são várias coisas que a gente vai ajustando, que vai mudando a relação com a comida e, consequentemente, ajudando para que a criança também perceba que ela não precisa comer o tempo todo. Né? Que ela comece a identificar quando é fome e quando não é. E quando não é, o que ela vai fazer com isso? É sede, é ansiedade, ela está entediada às vezes, então ela pode procurar alguma coisa para fazer. Então, esse olhar, né, essa identificação se é fome, se não é, nessas refeições principais ajuda bastante. E de tudo isso que nós estamos falando, procurem perceber o que é o mais difícil. Nossa, na minha casa, o mais difícil é desligar a TV na hora da comida. Então, você não precisa começar pelo mais difícil. Se não dá para fazer tudo, faça tudo o que dá para fazer. Faça o que é possível na sua realidade, né? Então, olha, aqui não dá para a gente cozinhar, né? Eu não gosto de cozinhar, eu não tenho tempo, e mesmo quando eu tenho tempo, eu prefiro fazer qualquer outra coisa. Então, se isso para você é o mais difícil, comece por aquilo que é mais possível, que é mais viável, que o pontapé vai ser menos doloroso. Então, às vezes, é uma coisa que eu trabalho muito quando a gente fala de obesidade. Inclusive, a obesidade infantil tem se tornado uma realidade cada vez mais frequente. É algo que eu falo muito, assim, olha, se não dá ainda para substituir o lanche, você não pode, não consegue ainda abrir mão do lanche, que é o mais difícil para você, então como lanche devagar. Então, sinta o sabor, porque isso você pode fazer. E será que sentindo o sabor você vai precisar do lanche inteiro?
né? Então, é a gente fazer essas ponderações. Por onde eu posso começar a mudança hoje? Né? Ai, Roberto, eu não posso desligar a TV, é muito difícil para mim, eu não vou abrir mão do lanche, eu não vou comer devagar, e cada um come um horário, come todo mundo no sofá. Então, será que dá para tentar comer no mesmo horário? Então, o que que dá para fazer? Sabe? Não existe resposta pronta, e é por isso que o autoconhecimento é a ferramenta principal para lidar com momentos de mudança. Porque é essa ferramenta do autoconhecimento que nos ajuda a montar essa escadinha. Por onde eu começo? Não adianta você querer pegar a receita da Simone, do que dá certo na casa dela, com os filhos dela, e aplicar. E falar, ai, olha, isso de inteligência emocional não funciona. Essas estratégias estão todas furadas. E vão estar mesmo. Por quê? Você precisa adaptar. Você precisa olhar para você, olhar para o seu filho, inclusive para quem tem mais de um filho, o que dá certo para um não necessariamente é o que vai dar certo para o outro, porque são pessoas únicas. Então, faça esse exercício da empatia, né? De se colocar no lugar da criança. Aí você vai falar, não, Roberta, mas comer uma cenoura não é nada demais. Não sei por que ele está fazendo esse escândalo todo. Mas o que que para você é muito? O que que para você também é muito difícil? Não adianta você querer exercitar empatia pela situação, porque às vezes aquela situação não produz aquele sentimento para você. Mas o que para você dá vontade de sair por aí esperneando quando as pessoas insistem? E aí, com esse raciocínio, você vai conseguir acolher aquela criança de outra maneira e até acolher o que você está sentindo para conseguir conduzir aquela situação. É aprendizado a vida inteira, o tempo todo, e isso não precisa ser pesado. Esse pode ser, inclusive, o ponto de maior beleza na nossa vida, a gente saber que nas interações nós vamos aprendendo. Vai ter dias mais difíceis, dias mais fáceis, mas comemore todos os passos. Não comemore só o resultado final. Ah, é agora o resultado final é que a criança tem um prato todo colorido. Aí você só elogia quando chegar nesse ponto. Talvez nem chegue. Então, comece a elogiar, validar, a curtir cada pequena mudança que vai te aproximar de uma relação mais harmoniosa com a comida e especialmente com as pessoas que dividem a refeição com você nos vários momentos do dia, né? Nos vários momentos. Porque às vezes a comida vem para compensar algo que é incompensável com a comida. E é por isso que a gente excede na quantidade. Porque aí a gente busca um refúgio em algo que não vai resolver aquele problema. Então, muitas vezes a relação do adulto com uma alimentação desequilibrada, ela é proveniente dessa história que começa na infância. Então, por isso que é uma atenção maior para esse período, porque é quando a criança está aprendendo a experimentar. Então, vamos, assim, ser gentis e começar a mudança hoje, por onde você pode, com o que você consegue, e se permitindo curtir cada pequeno passo, porque nós estamos em um momento de reavaliar a vida, reavaliar os nossos valores, e a gente pode aprender muito com tudo isso. E isso que você traz, Rô, é muito interessante. E assim, a gente que trabalha com criança percebe que a criança, para ela realmente provar algo diferente, para ela fazer alguma coisa que ela não vinha fazendo, exige esforço. Então ela vai se esforçar, né? Ela vai se esforçar para provar algo diferente. Não é o prato ideal, não é o prato super colorido que a mãe sonhou, mas ela vai fazer vai provar lá um grãozinho de feijão que seja, né? Uma criança que não tem hábito de comer feijão. E se a gente olha para aquele momento e não dá o mínimo valor, né? Falar, um grão de feijão só, que vergonha, não fez mais que obrigação, que já se viu, tinha que comer um prato de feijão, não um grão de feijão. Para a criança foi difícil comer aquele grão de feijão, porque pode ser que ela sentisse muito nojo do feijão, pode ser que o cheiro para ela seja desagradável, pode ser que a textura não seja legal, enfim.
E se a gente não percebe esse esforço e não valida, né? A criança vai falar, poxa, eu fiz um super esforço de provar e a minha mãe ainda assim nem percebeu o esforço que eu tive, pronto. É um convite para ela também nem experimentar mais. Então, do contrário, né? Se a gente reconhece esses pequenos sinais no comportamento, se a gente valida, e se a gente diz, puxa, que bom que você provou, fiquei feliz que você conseguiu experimentar isso hoje. Então, a criança, ela vai construindo uma maneira diferente de se relacionar com isso também, né? Porque, embora às vezes a gente não acredite que o que a gente diz, ainda mais quando eles começam a crescer e ficam, né, já estão entrando na adolescência, são adolescentes, parece que eles querem contestar, que nada daquilo que a gente fala faz sentido, mas não, faz sentido. Faz sentido e por mais que eles não validem no momento em que você disse, depois você percebe nas atitudes que aquilo que você falou teve sim um peso, né? Que teve um resultado. Então é importante que eles se sintam validados, por menor que seja esse esforço, por mais que a gente olhe para aquilo e ache que a criança não está fazendo mais que obrigação, que ela deve fazer aquilo, que ela tem mais é que fazer, não custa a gente dizer, né? Falar, poxa, eu percebi que você provou, eu percebi que você foi mais gentil, eu percebi isso, eu percebi aquilo. Tudo que é bom, tudo que a criança faz de comportamento bom para ela e para os outros, vale a pena ser dito. Porque às vezes, enquanto mães, enquanto pais que somos, né, a gente tende a olhar para aquilo que não é legal que a criança fez e falar para a criança, né? A gente olha e fala, não faz isso, ai, você fez isso, não gostei, nossa, mas aquilo. E as coisas boas que ela faz? E as coisas boas que ela tenta, né? Que ela fala, isso não são muitas vezes reforçados assim por nós. E é algo que realmente vale a pena e faz muita diferença. E quando a gente fala de modelo, não é no sentido de que agora eu tenho que ser super correto, eu tenho que ser um modelo exemplar, porque senão, pronto, né? Meu filho não vai dar nada nessa vida. Não é desse modelo. É um modelo assim de como eu lido com as situações, como que eu lido com as emoções, como que eu lido com os meus sentimentos. E quando a Rô fala que fica mais leve, quando a gente é um modelo mais autêntico, mais genuíno, realmente fica mais leve. Porque a gente pode dizer para a criança, né? Quando a gente está passando por uma situação conflituosa, uma situação que está exigindo algo muito difícil da gente, que a gente realmente está se sentindo triste, com vontade de chorar, ou que está ansioso, não está legal. Tudo bem eu dizer para essa criança, né? E eu até falar para ela como que eu vou lidar com aquilo. Né? Eu não estou me sentindo bem, hoje tem alguma coisa errada, eu acho que eu vou ligar para uma amiga, vou conversar, ou eu vou fazer uma caminhada, enfim, porque assim eu vou dando modelos para essa criança. Porque amanhã ou depois, quando ela também se sentir assim, ela vai lembrar do modelo que a mãe era, que o pai era. Porque quando ela sente esse desconforto, pode ser que ela não saiba o que fazer, né? Ela não vai nem reconhecer o que é isso que eu estou sentindo, que buraco que é esse, que vazio que é esse, que sensação ruim que é essa que eu estou tendo. Eu nunca vi minha mãe falar sobre isso, eu nunca vi meu pai falar sobre isso, eu nunca vi ninguém comentar e agora eu estou sentindo isso, o que é que eu faço? E às vezes a gente nem vai ficar sabendo que a nossa criança está sentindo isso. Porque se ela não tem essa liberdade para falar, né, ela não vai dizer. E é muito importante que nós sejamos modelos, mas modelos assim autênticos, modelos de seres humanos que somos, né, com nossas fragilidades, com nossas vulnerabilidades, que sejamos assim modelos verdadeiros, né? Eu acho que é isso, esse é o nosso papel fundamental, principal enquanto pais e educadores, né? Enfim. Exatamente.
Então, assim, a gente, claro que não tem o objetivo de esgotar esse assunto, uma hora é até pouco, né? Para a gente poder falar tudo que seria pertinente a esse respeito. Mas nós continuamos à disposição, a Singular realmente está de portas abertas para tirar as dúvidas, para estar o mais presente possível nesse momento, porque a gente sabe que é uma experiência nova para todos nós e é momento da gente se fortalecer, se unir, cada um poder contribuir do modo que lhe cabe, do modo que é possível, para a gente realmente sair melhor dessa crise. E então, para a gente finalizar aqui, já vou me despedindo, depois vou passar aqui a palavra para a Simone também. Vou me despedir lembrando vocês que na sexta-feira, às 9 horas, nós temos outra live para falar um pouco mais sobre a questão das atividades escolares em casa. Eu sei que vários pais estão quebrando a cabeça com esse desafio. Então, é mais uma dúvida super frequente, por isso que a gente decidiu abordá-la aqui também. Estão todos convidados. É isso aí, Rô. Então, eu penso que para finalizar, né, a minha mensagem, enquanto profissional, enquanto mãe, nesse momento utilizem a quarentena e se reapaixonem pelos seus filhos. Olhem para eles com delicadeza, com gentileza, buscando o melhor que eles têm. E eu tenho certeza, certeza que vocês vão encontrar, porque é possível, né? É isso. Então, obrigada para todo mundo que participou. E fica o convite para sexta-feira, às 9 horas, para a gente falar sobre as atividades, então, dos nossos pequenos. É isso aí. Beijinho para todo mundo. Até sexta. Tchau, tchau. Tchau, Simone. Tchau, Rô.